Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem isso, um parêntese pequeno, isso exatamente o quê? A mensagem de Jesus, o sermão de Jesus, que ele prega durante o capítulo 6. Então, quando eles ouviram aquela mensagem, quando ouviram o sermão de Jesus, aí continua o texto, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Até aqui. Há 3 domingos, há 3 domingos, nós ouvimos a primeira pergunta decisiva para este tempo. Nós estamos numa série pensando nas perguntas decisivas para enfrentarmos um tempo como este. E a primeira pergunta foi, até quando? Até quando você vai negligenciar a bênção que Deus já te deu? A segunda pergunta, há 2 domingos, foi, por que parou? Por que você parou de atirar flechas, de ser assertivo? No domingo passado, nós pensamos numa pergunta mais íntima, mais pessoal, e a pergunta foi, por que você está chorando? E a pergunta de hoje foi essa que Jesus fez aos seus discípulos, vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir embora? Essa é a pergunta de hoje. E essa pergunta ela é muito importante, porque há na frase aí a expressão também. E por que Jesus inclui? Por que Jesus diz também em relação aos seus discípulos? Porque esse é o versículo 66. Mas no verso, é o 67, mas no verso 65, a razão nos é dada. Diz assim, 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Esse é o 66. Muitos. No 67, Jesus pergunta, vocês também não querem ir? É importante essa pergunta. Vocês também não querem desistir? Vocês também não querem deixar? Vocês também não querem me abandonar? Ele pergunta isso aos 12. Logo após ele ter proclamado uma mensagem, um sermão, que no versículo 60, eles constataram que era uma mensagem dura,
difícil, a expressão dura na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, é a expressão esclerose. Foi assim, eles consideraram aquela mensagem de Jesus dura, esclerose, é uma mensagem dura, dura de engolir. Dura de engolir. Por quê? Jesus, no início do capítulo, multiplica os pães e os peixes para mais de 5.000 pessoas. Depois ele manda os discípulos na frente para o outro lado do lago da Galileia, ele vai em seguida, realiza um milagre, os discípulos veem, ficam assustados, espantados, Jesus diz, acalmem-se, sou eu mesmo, e aí ele começa a pregar o seu sermão sobre o pão da vida, ele compara o maná a ele mesmo, o maná, a experiência daquele povo judeu no deserto, e ele estava dizendo para aquele povo em Cafarnaum que ele era o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele disse, não foi Moisés quem deu o pão a vocês, foi o meu pai quem deu o maná a vocês. E é tão interessante porque essa sinagoga de Cafarnaum, ela gostava muito dessa simbologia do maná no deserto, ela apreciava muito. E como é que nós sabemos disso? Primeiramente porque Jesus investe um tempo precioso aqui na sua mensagem, no seu sermão, se comparando com o pão da vida, mas em segundo lugar é porque recentemente, na década de 60, foi encontrado nos escombros, né? Os arqueólogos encontraram ali um pote na sinagoga de Cafarnaum e no pote estava escrito maná. Era um pote onde eles provavelmente guardavam algum símbolo, algum apetrecho que figurava, que simbolizava a experiência do povo judeu no deserto, maná. Olha como é impressionante Jesus, e Jesus se utiliza disso, ele se utiliza desta figura, e ele diz, eu sou o maná que desceu do céu. E eles começam a falar entre si, como ele pode dizer que é o pão que desceu do céu? Mas Jesus vai além. E ele começa a dizer, olha, vocês precisam se alimentar de mim, verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida, e quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não pode entrar no reino de Deus, não pode ter parte comigo. E aí isso dá um nó na cabeça deles, eles dizem, como é que ele pode falar algo assim? Essa mensagem está confusa, ela é muito dura, e no verso 66 diz que muitos abandonaram. E diante desta pergunta, dessa questão, ou dessas questões, Jesus olha para os 12 e propõe, vocês querem ir também? O capítulo 6 de João, ele é o capítulo das interrogações. São muitas interrogações, muitas dúvidas que surgem aqui. Primeiramente, meus irmãos, a multidão pergunta, o que você está fazendo aqui? Quando Jesus atravessa, eles vão até Jesus e perguntam, versículo 25, como é que o Senhor chegou aqui? Nós não vimos nenhum barco, como é que o Senhor chegou aqui? E Jesus responde nos 26 e 27, a verdade é que vocês estão me procurando, disse Jesus, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou, em Jesus, o selo de aprovação. E eles continuam perguntando, como é que nós podemos fazer e realizar as obras de Deus? Versículo 28, e Jesus responde no versículo 29, a obra de Deus é uma só, é confiar naquele que Ele enviou, é crer em mim, essa é a única obra, é o único trabalho que eu espero de vocês. Eles continuam perguntando qual é o sinal miraculoso, qual é o milagre que o Senhor vai realizar, para que nós creiamos em Ti, para que creiamos que Tu és o Messias, que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o enviado de Deus. Versos 30 e 31. E Jesus responde no versículo 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro maná. O que Jesus estava ensinando? Que aquela experiência cristã, aquela experiência com Jesus, era algo de cada dia. E essa é uma lição que é preservada até os dias de hoje. Assim como na época do deserto, o maná, ele tinha uma porção diária, ninguém podia recolher 2 porções. Você se lembra do texto bíblico que a porção subjacente, ela apodrecia.
Cada um tinha que pegar aquela cota, aquela parte específica, não podia pegar 2 ou 3 porções a mais, tinha que pegar apenas aquela porção para um dia. O que Jesus está dizendo aqui é que com a vida cristã, com a fé cristã, acontece exatamente a mesma coisa. Você não faz um compromisso para a vida toda, você não faz promessas de que há 10 anos você vai estar mais firme, mais forte do que hoje. Todos na Bíblia que fizeram promessas desse tipo naufragaram, como Tomé, que disse, aqui no texto de João mesmo, ele disse, vamos morrer com Jesus em Jerusalém. E na hora H, ele duvidou, ele não creu na ressurreição de Jesus. Como Pedro que dissera, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus, todos podem te trair, todos podem te negar, eu jamais te negarei. E Pedro foi o primeiro a negar, ele negou a Jesus, ele negou o Mestre. E Judas, que demonstrou em algum momento, naquele episódio em que a mulher entra numa casa e ela chora diante dos pés de Jesus, derrama um perfume caríssimo, um nardo, que era o salário de 1 ano de trabalho, e Judas, de longe, olhando e aparentemente demonstrando compaixão com os pobres, porque disse, que desperdício é esse? Se nós tivéssemos o dinheiro desse perfume aí, nós tivéssemos em mãos, nós poderíamos alimentar os pobres. E ele foi quem traiu a Jesus. Vocês estão compreendendo? O nosso compromisso com Jesus é diário. É hoje você tem que assumir esse compromisso. Amanhã você não sabe, você não conhece nada do futuro, você não sabe nada do dia de amanhã. O que Jesus pede de você e de mim é que hoje, exatamente hoje, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo 67 aqui em João capítulo 6, ele é o resumo, é a síntese da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 6 especialmente, João capítulo 6 resume a carta aos Hebreus, mas especialmente o capítulo 6, também o capítulo 6 da carta aos Hebreus. Porque aqui, eles estavam há 2 anos e meio, quase entrando no 3º ano, na verdade, quase completando o 3º ano de comunhão com Jesus, de conexão com Jesus. E diz a Bíblia, no 66, que muitos já estavam desistindo, muitos já estavam voltando atrás, muitos já estavam considerando a mensagem de Jesus dura, difícil, eles não queriam engolir aquela mensagem. Na carta aos Hebreus, 30 anos depois desse episódio, muitos outros estavam desistindo. E o Senhor escreve no capítulo 6 da carta aos Hebreus, inspira o autor para dizer: é impossível aqueles que um dia provaram o dom celestial, que tiveram contato com Jesus, que tiveram comunhão com Jesus, tendo caído, sejam renovados no arrependimento. E ele vai nos dizer no capítulo 10, versículos 24 e 25, consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de nos reunir como congregação, pelo contrário, admoestemos uns aos outros, tanto mais quando observamos que aquele dia, isto é, o dia da vinda do Cordeiro, se aproxima. Mas mesmo dentro deste contexto que os discípulos acharam uma mensagem dura, Jesus está ensinando para você e para mim, na figura do maná, que é hoje. O segredo é o hoje. É você assumir o compromisso com Cristo hoje. Amanhã você não sabe. É hoje. É hoje. Exatamente. E as perguntas continuam. Os judeus perguntam também. Os judeus perguntam: eu sou o pão da vida, ele está dizendo isso mesmo? Ele é o pão do céu? Este não é Jesus, o filho de José, o filho que é o carpinteiro? Nós não conhecemos o seu pai, não conhecemos a sua mãe? Nós o vimos crescer, como é que ele pode dizer agora que ele desceu do céu? Os judeus começaram a dizer isso. E Jesus responde no versículo 43, parem de me criticar, parem de me criticar. E ele explica novamente a sua missão, ele explica novamente todo o processo do seu sacrifício, ele explica novamente que ele seria como o Cordeiro da Páscoa. Aliás, o texto de João capítulo 6 começa dizendo que eles estavam no período de Páscoa. Os judeus perguntam novamente no verso 52, esse homem está dizendo que vai oferecer a sua carne e oferecer ao seu sangue, como é que é isso? Está confuso. E Jesus responde nos versos 53 a 57,
Ele diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Ele estava dizendo, é espiritual, gente, não é físico, não é material, entendam isso espiritualmente. E aí essas perguntas que começam na multidão, que passam para um outro círculo mais íntimo, que era dos judeus, chega no círculo íntimo, que era dos discípulos. E aí os discípulos perguntam no verso 60, dura essa palavra, quem conseguirá suportá-la? Quem conseguirá suportá-la? E Jesus responde no verso 61, vocês estão se queixando disso? Isso os escandaliza? E quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava se referindo à sua ascensão, depois da sua ressurreição. Como é que vai ser depois? Como é que vocês vão entender as coisas espirituais? E aí chega a vez de Jesus perguntar, e essa pergunta, vocês também querem ir? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Na vida, meus irmãos, nós também temos, a exemplo aqui do Evangelho de João, capítulos de dúvidas e de questões. E nós podemos fazer diversas perguntas. Quando nós abrimos este capítulo na nossa existência, quando nós abrimos este capítulo na página da nossa vida, nós podemos e, quem sabe, até devemos fazer as perguntas. Mas a questão não são as perguntas em si. A questão maior tem a ver com as respostas. Você está preparado para ouvi-las? Na linguagem de João, você suporta as respostas de Jesus? Jesus perguntou, vocês querem ir embora? E Pedro suportou esta pergunta. E Pedro disse, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Observem que ele não diz, para onde iremos? Porque não é uma questão de onde ir. O cristianismo nunca foi uma questão de onde ir. Não é um lugar, é uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor. É a pessoa de Jesus. Sem Jesus, você pode estar no lugar mais maravilhoso desta terra, deste planeta, mas a sua vida continuará vazia, sem significado, sem sentido. O cristianismo é resumido aqui também, não se trata de para onde ir, mas para quem ir. Isso faz sentido também na horizontalidade dos nossos relacionamentos, porque Jesus está ensinando aqui que não é uma questão de lugar, mas é uma questão de pessoa, de relacionamento. Não é uma questão de religião, mas é uma questão de relacionamento. E isso faz sentido até na horizontalidade. Quer um exemplo? Uma vez por ano, eu fico contando as horas, contando os dias, e uma vez por ano eu saio daqui, 2.100 quilômetros depois, eu chego lá na cidade de Rio Branco, no bairro Conjunto Castelo Branco. Lá mora uma velhinha, queridinha, abençoada, é minha mãezinha. E quando eu entro naquela rua, e eu sei que nós estamos a 30 metros da casa da minha mãe, eu paro, eu abro a porta, deixo o motor ligado, e eu saio, ela olha de longe, Júnior, é você? E ela corre para um abraço, e eu também, nós nos abraçamos. É para quem ir, não é o lugar. É para quem ir, não é o lugar. Se minha mãe morasse no Japão, seria o mesmo efeito. É o que Jesus está ensinando aqui. Agora imagina isso espiritualmente. Imagina uma conexão com esse ser que é o Santo de Deus, que é o Messias de Israel, que é o Cristo da igreja, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Quando o seu espírito se conecta ao Espírito de Jesus, você entendeu que não é para onde, é para quem. Louvado seja o nome do Senhor. É para quem. Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu isso. Por isso que ele inaugura um outro processo que há no cristianismo também, que não são apenas as perguntas, as interrogações, mas também a exclamação, a admiração. E essa confissão de Pedro é assim: só tu tens as palavras de vida eterna, e nós sabemos e cremos que tu és o Santo de Deus. E eu quero concluir pensando
em duas realidades. Primeira delas, quem abandona? Quem abandona? Quem está predisposto a abandonar o caminho, abandonar o Evangelho? Nós estamos encontrando num tempo como este, tantas pessoas deixando, tantas pessoas abandonando, mas quem de fato abandona? De acordo com João capítulo 6, 3 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, quem se ofende com a palavra de Jesus. É o que está por detrás da expressão escandaliza. Jesus disse, vocês estão se escandalizando. Escandalizar é tropeçar, fazer tropeçar. Eles estavam tropeçando na mensagem de Jesus. Ou pode ser traduzido também por, vocês estão ofendidos. Quem se ofende com o ensino da Bíblia, quem se ofende com o que a palavra de Deus diz, está muito próximo de abandonar. Quem considera a palavra de Deus dura, está muito próximo de deixar de seguir a Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é comparada em Salmo 19, no Salmo 19, como mais pura e mais doce do que o mel e o gotejar dos favos. Mas a Bíblia também diz sobre si mesma que ela é a espada que penetra até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela é mel. Ela traz suavidade para a vida, para a sua vida e para a minha vida, mas há momentos em que essa palavra também precisa ser espada, entrar no seu interior, penetrar no seu coração, dividir as coisas, discernir as realidades. É fato que a Bíblia também diz sobre si mesma que ela é como uma água viva que flui do nosso interior, que brota do nosso interior. Isso é muito suave, é muito gostoso, mas a Bíblia também diz a respeito de si mesma que ela é como um martelo que esmiuça a rocha, e a rocha é o nosso coração, a rocha é o nosso coração humano, muitas vezes endurecido. Então, não se ofenda com a palavra. A palavra tem coisas lindas para dizer para você e para mim, mas também tem coisas muito sérias para dizer para nós sobre o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida, a forma como nós decidimos, como nós escolhemos. Quem se ofende está muito próximo de abandonar. Quem não crê, versículo 64, alguns, diz o Senhor, eles não vão crer. E disse o Senhor mais, que só vem a Ele quem o Pai encaminha, quem o Pai guia até Ele. E essa expressão não é uma escolha arbitrária aqui. A figura que me vem à mente é como de um radar. Tem a ver com a inclinação do coração, tem a ver com quem tem fome. Essa palavra fome aparece em João capítulo 6. É como se esse radar fosse passando no mundo todo e ele localizasse a quantidade ou a intensidade de fome nos corações humanos. E ele vai passando, aumentando, aí ele encontra aqui uma porção de corações famintos por Jesus, famintos por vida, famintos por sentido. Diz o ensino de Jesus que o Pai leva essa pessoa até a salvação, até essa conexão, até essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Talvez eu converse aqui nesta tarde, presencialmente, ou quem sabe através do online, com pessoas que no coração sinalizam essa fome e que o radar poderoso de Deus já alcançou sua vida, está fazendo uma obra na sua vida, está intensamente conectando o seu coração com o coração de Deus. Mas há pessoas que não creem, que não têm fome de transcendência, não têm fome de transpor essa vidinha do aqui e agora, não pensam no ali além, só pensam no aqui e agora. Quem abandona, quem se esconde. Os capítulos 5 até o 12 são capítulos em que Jesus vai ser encostado muitas vezes contra a parede. E no capítulo 12 ele encontra o mesmo grupo de judeus, por isso que eu estou citando aqui. E diz lá que muitos dos judeus creram em Jesus, receberam a Jesus como o Messias, mas nos versos 42 a 43, dizem esses versículos, que eles acreditaram em Jesus, confiaram que Jesus era o Messias, mas eles não admitiam isso publicamente, eles se escondiam, porque eles não queriam ser expulsos das sinagogas, por causa do compromisso com Jesus, e diz também lá que eles
buscaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eles buscaram mais a opinião, o que as pessoas estão dizendo, do que o que Deus está afirmando. Mas quem não abandona, quem está voltado para não abandonar, e aí há uma razão que está no versículo, na confissão de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quem não abandona? Nessa expressão de Pedro aqui, quem não abandona é quem encontra em Jesus, e somente em Jesus, o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. Está na confissão que ele faz. Ele diz, nós cremos no coração, nós sabemos na nossa mente que tu és o Santo de Deus. Essa expressão, ela nos vem do Antigo Testamento e significa nada mais nada menos do que tu és o Messias esperado. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o separado para fazer algo especial no mundo. Nós cremos e nós sabemos. Nós cremos e nós compreendemos na mente. Nós abraçamos no coração e nós internalizamos no nosso intelecto. E sabemos que só tu tens as palavras de vida eterna. E esse é um compromisso diário, como era o maná. Diário. Todos os dias. Qual o segredo para nunca abandonar? Não é fazer promessas, não é bancar o herói. O segredo para nunca abandonar é assumir diariamente o compromisso de se alimentar com as palavras de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar neste momento, nós vamos celebrar a ceia agora. E o apóstolo Paulo nos ensina que o que precede a mesa do Senhor é outra mesa colocada no coração. E diante desta mesa no coração, você precisa examinar a sua consciência. E como fizemos pela manhã, e eu gostaria que você fizesse muito isso agora, que você deixasse Jesus fazer essa pergunta pessoalmente para você. Você quer ir embora também? E no seu coração que seja encontrada a confissão que houve no coração de Pedro. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu creio e sei que tu és o Santo de Deus. Fala com Deus, fala com teu Deus. Não pense amanhã, depois, pensa hoje, nesse compromisso hoje, assume esse compromisso hoje. E ore ao Senhor. Pai querido, são os teus filhos aqui, envolvidos pela palavra do Senhor que foi proclamada. Essa pergunta decisiva nos expõe uma confissão também decisiva. Nós não temos para quem ir, só temos o Senhor. Estamos contentes e satisfeitos com isso, e nos alimentarmos do Senhor hoje, da Tua Palavra hoje, do poder do Teu Espírito Santo hoje. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, e que o Senhor nos conecte agora com a Tua mesa que nos será apresentada. Nos lembraremos do sacrifício perfeito, anunciaremos a Tua morte até que o Senhor venha. Há uma mistura de sentimentos, a compreensão de que o Senhor morreu pelos nossos pecados, isso traz tristeza, mas a compreensão também de que o Senhor virá, isso nos traz alegria. Que nós nos aproximemos desta mesa assim, com este coração,
em nome de Jesus.